Gente, né? Mais uma terça-feira. Ontem, dia de segunda, como eu não tenho aula com vocês, né? Nossa primeira aula da semana é na terça. Eu estou bem, gente, graças a Deus. Também estou bem, né? Como foi o final de semana de vocês? Tiveram aí um bom fim de semana, mais ou menos, né? Entediante, ruim. Vixe, gente. Espero estar tudo complicado, né? Mesmo, mas espero que o próximo, né, seja melhor. Entendo, gente, perfeitamente. Que bom, né, Maria? Ótimo. Então, gente, na sexta-feira, eu passei uma atividade para vocês, certo? Na página 268. Que bom, Laís, né? Todo detalhe faz diferença. 268, certo? Mas antes dessa página 268, tinha um texto, né? Que precisava ser lido na página 267, certo? Né? A água pede água, o título do texto. Abram os livros de vocês, essa página 267. E quem é que pode iniciar aí, né, a leitura do livro? Ou, desculpa, do texto? Pode sim, Maria. Maria vai iniciar, tá bom? A água pede água. Aqui no planeta Terra, a Terra, isto é, os continentes e as ilhas, ocupa apenas a quarta parte da superfície. Tudo o mais é água, doce, salgada, sólida, líquida e gasosa. É nos oceanos e mares que fica a maior parte da água, 97,5%. Mas precisamos mesmo é de água doce para viver. Só que a maior parte dela está congelada. Resta então a água das reservas subterrâneas dos lagos, dos pântanos e dos rios. E ela está acabando no mundo todo. O Brasil concentra 14% da água doce do planeta. Por isso, esbanjá-la é como cometer um crime. O pior é que a maioria das pessoas desperdiça água sem perceber, deixando a torneira aberta ao escovar os dentes e em banhos demorados, por exemplo. Mas, se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Você já viu a expressão pedir água? É quando alguém pede socorro. Chegou a vez de a natureza, ou melhor, de água, pedir água. Verdade, gente, desculpa. Obrigada. É por causa que o ventilador está ligado, né? A Maria ia ler para não atrapalhar. Mas, verdade, comigo acontece direto, Isabel. Gente, o que eu estou perguntando é se o que é que vocês entenderam, tá certo? Desse texto, a água pede água. O que é que vocês entenderam? O que é que o autor quis dizer com isso, né? Que a água pede água. O que seria isso? O que vocês entendem por essa expressão, por esse título aí desse texto? Pode falar, Maria. O tio que eu entendi é que é, as pessoas do mundo estão gastando água, estão esbanjando. E daqui a uns dias nós não vamos ter
o tanto de água que nós temos hoje. E a água vai estar pedindo socorro. Exatamente. E outra coisa aí. Só antes de comentar, certo, Maria? O seu comentário, né, que foi muito bom. Eu queria logo avisar, antes que eu esqueça, gente, que o Google Sala de Aula já está funcionando normal, certo? Foram apagados muitos arquivos mesmo, milhares de fotos, né? De atividades enviadas, mas já está com a memória lá liberada, tá certo? Então, vocês não precisam mais mandar pelo WhatsApp, tá bom? Vocês já podem enviar normalmente pelo Google Sala de Aula, que não vão ter mais nenhum problema quanto a isso, certo? Mas é isso mesmo, Maria. Aí a Isabelle colocou aqui que a água está pedindo mais água para a nossa sobrevivência. A Lara, ah, é, está normal, tá bom? Desde ontem. Exatamente, gente, é isso mesmo, né? Que a água pede cuidados, que as pessoas estão acabando com a água do mundo. Mas uma coisa bem interessante desse texto, né, que todo mundo sabe, com certeza vocês já aprenderam isso em ciências, que o nosso planeta, né, Terra, chamado de planeta Água, né, tem realmente muita água. Mas qual é o problema, gente? Por que que nós não devemos desperdiçar água? Por que é que a gente tem esse problema com água? Porque se o nosso planeta tem tanta água assim? Exatamente, tem mais água do que terra. Então, se ela tem essa quantidade toda de água, né? Por que é que a gente pode ter um problema? Passei, meu amor, página 268 a 271, tá certo? Sexta-feira. Coloquei lá no Google Sala de Aula, Raíssa, tá bom? Sim, dia 21, sexta-feira. Né? Ô, tia, eu Página não tô 200. conseguindo visualizar. Eu fui olhar agora e não tem nenhuma postagem da senhora. Tentei atualizar, mas não consegui. Eu dou já uma olhadinha, tá, Raíssa? Mas alguém mais teve problema, esse mesmo problema que a Raíssa, gente, de não visualizar? Ou vocês conseguiram visualizar? Pronto, a Lara está dizendo que não teve problema, né? Mas eu coloquei, eu posso dar uma olhada, tá certo, Raíssa? Mas eu passei página 267, desculpa, 268 e até a 271, tá bom? Pode ter sido pelo problema, né? Foi isso mesmo, Paulo Victor. A última foi dia 21, que foi sexta-feira, né? Alguns conseguiram visualizar, né? E outros não conseguiram. Pode ter sido pelo problema da memória cheia, alguma coisa, certo? Mas eu passei sim, tá bom? Página 268 a 271, certo? No dia 21, ok? Aí vamos lá. Mas não tem problema, Raíssa. Você participa da correção, tá certo? E vai tentando responder agora junto com a gente, ok? Aí vamos lá. Exatamente o que a Isabel colocou, né? Realmente nós temos, gente, muita água, né? No nosso planeta. Porém, né? Porém, o que é que acontece? A maior parte dessa água é água salgada. Tem como nós tomarmos banho com água salgada, bebermos água salgada, né? Não, né, gente? Então não adianta. Aí tem outro problema também. Tem muita água, gente, congelada no nosso país, né? Nas geleiras. Como é que a gente vai usar essa água congelada, né? Então, o texto fala sobre o quê? Que muitas pessoas, né, nós, todos os dias, a gente desperdiça água. E o que é que acontece? Outra coisa que o texto também fala, que no Brasil, deixa eu ver aqui, tem 14%. Olha, o Brasil concentra 14% de água doce de todo o planeta, gente. Então, de todo o planeta,
né, de todos os países. O Brasil, só no Brasil está 14% da água de todo o planeta. Então, aqui no nosso país, né, tem muita água, gente, tem muita água. Aí, o que é que o autor diz? Que desperdiçar essa água é um crime, né? Porque se por acaso um dia tiver uma grande seca no mundo, gente, o que é que vai acontecer com o nosso país? E aí? Por exemplo, se um dia, né, vários países, começarem a viver na seca, não tiverem água de jeito nenhum, o que é que vai acontecer? Eu acredito que aconteceria uma guerra, né? Uma guerra por água, sabe? Já houveram guerras por tanta coisa, né? Isso mesmo, Isabel. Pode haver uma guerra, né? Os países podem até entrar em guerra por conta da água. E nosso país seria um dos países que seriam primeiramente visados, né? Porque aqui no nosso país nós temos o privilégio, né? O privilégio de ter esse tanto de água no nosso país, certo? Aí vamos lá. Mas, tia, Pode falar. tia, parando para pensar, a gente ia morrer de dois jeitos. A gente iria morrer sem água ou com essa guerra. Então, Mas assim, quando eu falo dessa guerra, né? Que poderia acontecer, eu falo em que sentido? Por exemplo, se acaba a água potável de outros países, né? E aqui no Brasil, como aqui nós concentramos 14% de toda essa água do mundo, né? Nós seremos os primeiros atingidos. Por quê? Por ter a água, né? Que acabou em outro país, né? Seria uma tragédia mundial, né? E o autor fala muito bem desse tema, né? A água pede água, ou seja, a natureza pede água, o planeta pede água, né? Exatamente, Isabelle. Exatamente isso. Aí vamos lá, gente. Página 268. Quem pode ler aí as questões? Maria pode continuar lendo? Com certeza, Paulo Vitor. Com certeza. Maria? Pronto. A Maria vai ler, depois você lê, tá, Isabelle? Vai lá, Maria. Primeira questão. Qual é a fração que a água ocupa no nosso planeta? E aí, no planeta todo, qual é a proporção aí de água, gente? A fração de água do nosso planeta? Água doce. São apenas o quê? Quem sabe? No texto tem. Procurem aí no texto. Muita coisa, né, Raíssa? Muita coisa. Não, Isabelle, esse 97,5% é a água salgada, certo? Que tem no mundo. 27% da água é salgada, né? Ou seja, 3% só é água doce. E 14% é o tanto de água doce que tem aqui no Brasil, né? Mas no mundo inteiro, qual a fração? São 3/4, né? O mundo inteiro só tem 3/4 de água doce, tá certo? Então, vocês vão colocar isso. Podem escrever por extenso. 3/4, certo? Isso, não. Página 268, 3/4. Vamos lá, questão número 2. Isabelle? tá me escutando, Agora, tia? sim, agora é a questão número 2. Esse texto é um exemplo de artigo de opinião. Por isso, expressa o ponto de vista do seu autor sobre um tema específico. Nesse caso, qual é o tema abordado pelo autor e qual a opinião dele? E aí, gente? É um artigo de opinião sobre um determinado tema. Pelo que nós lemos, que foi que vocês entenderam? Qual é o tema abordado e qual a opinião do autor sobre isso? Pode sim, Maria. Eu coloquei assim que o tema é a água e a opinião dele é que ele falou que se o homem ficar desperdiçando água, vai chegar uma época que no mundo não vai existir mais água. E como a senhora disse, pode acontecer até guerras. Exatamente. E o que é que ele defende, né? Ele realmente diz isso, que a água
né, a escassez da água e tudo. E o que é que ele afirma para resolver esse problema, Maria, que você acabou de citar? Vocês conseguem identificar o que é que ele diz que resolveria? Ele diz que se cada um fizesse a sua parte, né, esse problema, exatamente, né, isso mesmo, Lara. E se cada um fizesse a sua parte, a gente poderia ter resultados melhores, né? Se a gente parasse de desperdiçar, se todo mundo usasse o tanto de água necessário, né? Então, cada um fazendo a sua parte, esse problema poderia ter uma solução, né? Ele acredita nisso, tá bom? Mas alguém quer falar o que colocou? Se não, vamos lá. Terceira questão. Pablo? Pode sim. É para Letia, Isso, a terceira questão. de acordo com o texto, como se encontra quase toda a água necessária para a nossa sobrevivência? E aí, gente? Isso mesmo, mas aqui nós realmente necessitamos, para viver, estão nas geleiras, né? Estão congeladas. Exatamente, Raíssa, você pode colocar isso, tá bom? Na sua resposta da questão 2. E é isso mesmo, Maria. Só que aí, no caso dessa questão 3, vocês vão colocar só nas geleiras, tá bom? Ou água congelada. Porque realmente a água do mar, né? Não daria para a gente viver com a água do mar, né? Para beber, como eu já falei, para consumir, como nós consumimos a água doce. Então, a maioria da água que nós precisamos para viver estão nas geleiras, né? Congeladas, certo? Questão número 4. Quem pode ler? Vai continuar, Pablo, Isabelle. Pronto, a Bia pediu para ler. Pode ler, Bia. Questão 4. A senhora está me ouvindo? Sim, amor, pode ler. Quarta questão. Segundo o autor do texto, muitos brasileiros utilizam a água. Item A. Sem preocupação em economizá-la. B. Das reservas subterrâneas do sul do país. C. Dos mares e oceanos despreocupadamente. D. Além da capacidade da caixa d'água da residência. E E. Fazendo a sua parte na preservação do meio ambiente. E aí, gente, segundo o autor, como é que os brasileiros utilizam a água? Marcaram o quê? Maria colocou aqui, tem A, Isabelle também. Realmente, gente, tem A, tá certo? Os brasileiros, ele afirma o quê? Que os brasileiros utilizam a água sem preocupação em economizá-la, né? Isso é um fato verdadeiro. Quem aqui, de verdade, né, se preocupa com o tanto de água que gasta, né? Quando vai tomar banho, quando vai escovar os dentes, lavar a louça, né? Quem é que se preocupa em fazer a sua parte? Muito bem, meninos, né? Dificilmente a gente se preocupa com isso, né? Ou a gente encontra alguém que se preocupa com isso. Pois é isso mesmo que a gente tem que pensar, né? Que um dia toda essa água pode acabar, né? E como é que a gente iria viver sem água, gente? É impossível, né? Nós vivemos sem água. Se quando um dia que falta água na nossa casa, é horrível, né? Para tomar banho, para cozinhar, para lavar a louça. Imagine se essa água acaba. Muito bem. Quinta questão, quem é que vai ler? Vou chamar todo mundo que já pediu, tá bom? Vamos aí, Maria. Depois Isabelle. Né? Depois Bia. Depois Pablo. Vamos lá, Maria. Quinta Questão questão. 5, né? Tá Isso. certo. Quinta questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. A. As pessoas estão pedindo ajuda para obter água. B. Os brasileiros estão com sede de água pura. C. O mundo todo precisa de água, exceto o Brasil. D. A água doce está acabando no mundo. E a água potável será motivo de guerras no futuro. Gente, em relação ao texto, tá bom? Esse item
né? Foi o que eu falei para vocês, que podem acontecer, realmente podem. Mas em relação ao texto, no texto diz o quê? Entender, né? Que a água doce está acabando no mundo, né? É isso que o texto fala. A água doce está acabando. Vamos lá. Agora, Isabelle. Tá me escutando, Tia? Sim, amor, pode ler. Assinale a alternativa que apresenta o mesmo significado da palavra em destaque no texto. Com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. A. Em particular. B. Em conjunto. C. Em quantidade. D. Em produção. Ou E. Individualmente. E aí, gente? O Paulo Vitor colocou aí B. O que mais, gente? Né? B, Isabelle, Bia, Maria. Realmente, gente, esse item, né? Essa questão não tinha como confundir. É o item B. Coletivo, a mesma coisa que em conjunto, né? Muito bem. Sétima questão, Bia. A senhora está me ouvindo? Sim. Certo. Questão 7. Considerando a norma culta, assinale a frase gramaticalmente correta. Item A. As pessoas responsáveis economizam água para os nossos planetas. B. As pessoas responsáveis economizam água para o nosso planeta. Item C. As pessoas responsáveis economizam água para o nosso planeta. D. As pessoas responsáveis economizam água para os nossos planetas. E. A pessoa responsável economiza água para o nosso planeta. E aí, gente? Só repetindo aqui a 4 e a 5. A 4 é o item A e a 5 é o item D, tá bom? Item A, item D. E a sétima, vocês marcaram o quê, gente? Muito bem, né? Tô vendo aí que vocês já colocaram. Item B. Exatamente. As pessoas responsáveis economizam água para o nosso planeta, né? Todas as outras aí estão com algum probleminha de concordância, né? Todas as outras frases. Então, questão 6, item B, e questão 7, também item B, tá bom? Oitava questão, Raíssa. A tia está me escutando? Estou, pode ler. 8. Quando nos comunicarmos, fazendo várias escolhas, mesmo sem perceber, o mais interessante é que cada escolha expressa sentidos diferentes. Por exemplo, podemos nos referir ao autor do artigo A Internacionalização do Mundo, Cristóvão Buarque, de várias maneiras. Professor, senhor, ilustríssimo senador, ele, político, você. Embora cada uma dessas formas se refira à mesma pessoa, Cristóvão Buarque, nenhuma delas tem o mesmo significado. Observe. O senador escreveu um artigo ótimo. O professor escreveu um artigo ótimo. O senhor escreveu um artigo ótimo. Você escreveu um artigo ótimo. Na frase A, demos ênfase à ocupação de senador de Cristóvão Buarque, enquanto em B enfatizamos sua atuação como professor. Já na frase C, Cristóvão Buarque é tratado com formalidade por meio do pronome senhor, mas na frase D, o tom é íntimo e informal. Nesse caso, quem fala é a pessoa próxima ao senador. Por isso, pode dispensar a formalidade. A mesma variedade de escolha acontece também com o lugar ocupado pelo adjetivo ótimo nesses exemplos. Há várias possibilidades e cada uma delas também expressa sentidos diferentes. Pensando nisso, analise as frases a seguir e responda às questões. O senador escreveu um artigo interessante. O professor escreveu um artigo excelente. O senhor escreveu um artigo péssimo. Você escreveu um artigo bonzinho. A.
Qual dos adjetivos empregados expressa uma opinião de desaprovação em relação ao artigo A, internacionalização do mundo? E aí, gente, qual desses adjetivos, né? Um, dois, três ou quatro, expressa uma opinião de desaprovação? Em qual dessas opções você percebe um tom de desaprovação, que a pessoa não gostou, né? Com certeza. Três, né? O adjetivo péssimo. Excelente, meninas. É isso mesmo. O adjetivo aí que dá uma ideia de que a pessoa não gostou, né? De desaprovação, é péssimo. E tem B, Raíssa. Item B. Em qual dessas frases o adjetivo indica extrema admiração pelo artigo? E aí? Qual expressa uma admiração pelo artigo? Correto, Maria. Né? A frase número 2, né? O adjetivo número 2, que no caso aí é excelente, porque quando você diz que é bom, né, é ótimo, mas quando ele diz é interessante, mas quando ele diz excelente, é porque o artigo estava realmente muito bom, né? E item C. Item C. Qual desses adjetivos expressa certa indiferença pelo artigo, como se ele não fosse grandes qualidades? E aí? Né? Qual aí? Exatamente, gente, é bonzinho, né? Ah, seu artigo estava bonzinho. Significa o quê, né? Que o artigo nem era bom, nem era ruim, era mais ou menos, né? Então, no caso aí, bonzinho. Na A, vocês vão colocar péssimo. Isso. Na A, vocês vão colocar péssimo. E na B, vocês vão colocar frase 2, tá certo? A, vocês escrevam o adjetivo péssimo. Na B, vocês escrevam frase 2. E na C é bonzinho, ok? Questão 9, Pablo, vai ler? Oi, tia. Vai ler a questão 9? Pode ser. Pode ler. Releia o penúltimo parágrafo do texto. Mas se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Quanto à transitividade, como se classifica o verbo ter nessa situação? E aí, gente? O verbo ter, nessa frase aí, se classifica como o quê? A gente viu, né? Sobre a transitividade. Ele é o quê? Vocês sabem? Verbo transitivo. Muito bem. Item B. Analisando esse parágrafo, percebemos que a forma verbal podemos se apresentar flexionada na primeira pessoa do plural, isto é, nós. De acordo com a interpretação global do texto, a que pessoas esses pronomes se referem? E aí, quando ele diz nós, ele está se referindo a quem, gente? Cala a boca, vó. Peraí, vó. Exatamente, aos brasileiros, né? A todos os brasileiros, ok? Então, vocês vão colocar todos os brasileiros, certo? Item C. Qual é a função sintática exercida pelo termo destacado? E aí, gente, essa parte aí em negrito. Podemos ter um grande resultado. Esse um grande resultado está fazendo o que aí com o verbo? Hum? Quem é que sabe? Ele está sendo usado como o quê? Um completo. O que, gente? Ninguém fez essa questão, não acredito. E foi que vocês colocaram? Posso falar por aqui, tia? Pode sim. Sujeito, um grande resultado coletivo.
Pronto. Mas nesse caso aí, ó, vamos aí observar o verbo, né? Podemos ter. Eu disse para vocês que vocês iam analisar as frases, né, até o verbo, para saber se era transitivo ou não, né? Aí tem assim, mas se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter. Ter o quê? Um grande resultado coletivo, né? Então, é o que? É um complemento, é o complemento do verbo ter, né? Lembrem que a gente estudou sobre os verbos transitivos, que são aqueles que precisam de complemento, e os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam. Nesse caso aí, tem um verbo, né, que é o ter, e ele precisa de um complemento, tá bom? Então, essa parte, um grande resultado coletivo é um complemento, certo? Vocês vão colocar complemento do verbo ter, certo? Item D, para encerrarmos. Pablo? Não, então vamos lá, né? Vou ler. Como vimos, a língua nos oferece várias possibilidades comunicativas, que variam de acordo com nossas intenções. Fazemos escolhas que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos. Para que isso fique claro, analise a seguinte situação. Com pequenas ações individuais, podemos ter, primeiro, um grande resultado coletivo. Aí vocês completaram como, gente, esse quadro? Um grande resultado coletivo, o que mais? O que é que poderia ser colocado aí? Não conseguiram completar, gente? Podem ter um mundo feliz. O que mais? Essas respostas eram basicamente pessoais, tá bom? Uma maior porcentagem de água doce, pode ser, né? Então, vocês vão colocar duas coisas que nós podemos obter, certo? Se nós fizermos, se unirmos e todo mundo fizer uma parte, né? Então, pode ter um grande resultado coletivo, resultados excelentes, um mundo feliz, uma maior porcentagem de água doce, certo? Vocês vão completar, tá bom? Aí, no box 1, escreva um objeto direto que acentue ainda mais o valor positivo do resultado alcançado, certo? Aí vocês colocaram o quê? Nessas questões. É assim, você vai pegar a primeira frase que tem aí, né, que já tem no livro de vocês, um grande resultado coletivo, e vai juntar com o que você colocou no 1 com o que você colocou no 2, certo? Por exemplo, um grande resultado coletivo, o que é que acontece com um grande resultado coletivo? Você tinha colocado aí, Raíssa. Deixa eu ver. Podemos ter uma maior porcentagem de água doce, entendeu? Você vai juntar as duas frases. Pode falar, Isabelle. Tia, aqui eu coloquei com pequenas ações individuais, né, que é o começo. Podemos ter maior quantidade de água doce. Correto, perfeito. E na 2? Pois não, a 2 era a mesma coisa, né? Só que você só iria colocar outra frase. Aí vocês vão só juntar o que tem aí em cima, né? Que é a frase do início, com o que vocês colocaram. Entendeu, Raíssa? E demais alunos. Todo mundo entendeu essa questão? Pronto, é só isso. Tá certo? Gente, vou pedir agora para vocês colocarem número, certo? E turma no chat, para que eu possa fazer a frequência de vocês, certo? Podem ir para o intervalo. Desejar a vocês uma ótima tarde e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. E fiquem com Deus.
Aí agora eu posso comer. Adiós, povo. Tava esperando pra esse momento acontecer. E hoje não tem Rádio Brasileiro porque eu tô de folga. Estou de férias. Adiós.